Uma questão, na realidade, foi levantada por conta das eleições nos Estados Unidos, uma polêmica. A volta à possibilidade de se retomar as eleições através da cédula de papel. Nós fizemos uma matéria falando de como essa polêmica nos Estados Unidos pode refletir também aqui no Brasil, já que o presidente Jair Bolsonaro está defendendo, no caso, a retomada do voto através das cédulas de papel. Vamos conferir mais detalhes na nossa reportagem. A eleição dos Estados Unidos deu o que falar, principalmente sobre o modo de votação, o voto impresso. O assunto rendeu aqui no país. O presidente Jair Bolsonaro afirmou, na última quinta, que o governo vai trabalhar no Congresso para que o Brasil volte a ter o voto impresso, para que o TSE tenha mais uma garantia para a recontagem de votos, se for preciso. Quando o presidente do país faz esse tipo de declaração, na realidade ele acaba pondo em xeque a confiabilidade das instituições. Então, ele, como uma das representações políticas máximas de um país, acaba polarizando o assunto em torno da confiança no sistema de apuração de votos no país. A declaração fez que algumas discussões sobre a segurança da urna eletrônica voltassem. E por isso, a gente foi ao Tribunal Regional Eleitoral do Estado para saber do sistema de votação e apuração, já que as eleições estão perto de acontecer. A urna eletrônica ela tem uma série de mecanismos que são utilizados para assegurar tanto o sigilo do voto como a segurança do próprio destino que o eleitor manifestou na urna, né? Então, ela por si só, esses elementos individualmente, eles não conseguem garantir essa segurança, mas todos associados, como são feitas, nós temos então um mecanismo bastante seguro que garante esse sigilo. Tanto que ao longo desses 24 anos nós nunca tivemos nenhum incidente relacionado à urna eletrônica que tenha comprovado qualquer tipo de adulteração. Mas ficou algumas dúvidas. Como é que o voto impresso aconteceria? Será que poderia prejudicar na privacidade do nosso voto? A impressão do voto ela não teria associação com o eleitor que realizou aquela votação, né? Seria uma espécie de mecanismo para que em uma eventual recontagem eu tenha o voto físico e eu teria o voto eletrônico. A urna eletrônica hoje ela já permite a recontagem de voto por meio de um mecanismo chamado registro digital do voto, que é uma gravação de cada votação que é feita na urna, onde o partido depois das eleições, na verdade depois das eleições ele tem até 100 dias para requerer esses arquivos da Justiça Eleitoral e lá vai ter a relação de todos os votos que foram registrados para cada candidato dele, sem necessariamente saber quem votou naquele candidato, apenas a relação dos candidatos que foram votados. Sobre a possibilidade de incrementos no sistema de votação, isso ainda é uma incerteza, mas já mexe com o cenário político. Um dos principais argumentos que há em relação aos impactos que isso teria na esfera política, especialmente no período eleitoral, é do controle de votos feitos por determinados grupos políticos, né? Então, de fazer com que o eleitor comprar voto e depois conferir se o eleitor realmente votou em determinado candidato, em determinado partido. Então, há esse argumento negativo no sentido do voto impresso, né? Então, quem é contrário ao sistema de votação impresso, normalmente faz esse tipo de alegação.